Deus, tu sabes como eu tenho lutado, Senhor. Tu sabes o desespero do meu coração. Senhor, tu sabes como eu tenho estendido as mãos para que o Senhor me levante de novo. Será possível, Senhor, que porventura um pai não pode perdoar a filha? Será que eu fiquei, Senhor, invisível aos olhos do Todo-Poderoso? Ei, as filhas façam da graça. Claro que seja o nome do Senhor. Do Madaragai, até me asfixiou na gaçou. Assim o Senhor diz para ti nesta noite. O adversário pode até tentar, mas todas as vezes que você pediu por misericórdia, todas as vezes que você falou para que o Senhor não te esquecesse, sempre Ele esteve cuidando da sua vida até aqui. Em momento algum Ele deixou de perceber que esse coração sincero, clamando por amor, clamando por ajuda, clamando por um abraço, em momento algum o Senhor te esqueceu. Parece tão simples, né, Rafael? Parece que em outros momentos poderia dizer que não era isso que você queria ouvir. Mas diante daquilo que Deus já falou contigo, e agora Ele manda te dizer: hoje foi travada uma guerra no mundo espiritual. Hoje o adversário fez o que pôde para te levar para outro lugar. Acaso de que eu derramando. Ele disse que Ele tentou te entreter, Ele tentou te distrair de todas as maneiras, mas tudo que Ele faz para tirar a sua atenção, você sempre tem que se lembrar desse lugar. E Ele dizia que hoje, já que Ele não conseguia te oprimir, te escravizar da maneira que Ele quer, a única saída era estragar a sua vida de uma vez. O Senhor me mostrava quando você entrou aqui, o adversário te observando, dizendo: não tem jeito, ela não esquece, ela quer. E é difícil lutar com um coração que anseia pela presença dEle. Por isso, não desista. Continue assim. Sabe por quê? Porque Deus sonda o coração contrito. Aquilo que eu estou transmitindo para você hoje como boca de Deus não é para que ninguém entenda. Nem eu mesmo estou entendendo. Mas Deus me diz assim: é o que você precisava de ouvir. Deus, esse mundo foi preparado para mim. Eu levanto e que me faço. Isso aqui? Você gravar isso aqui? O Senhor tem dois filhos. O Senhor não vê a hora de andar lado a lado contigo. Ele
Ele sabe que aquilo que tem no seu coração vai fazer uma mudança nessa história, assim diz o Senhor. Glória a Deus. Você pode exaltar o Senhor. Quem quer ser profeta aí? Então seja corajoso, porque não é brincadeira mais. Amém? Coloque-se de pé, você que tem a sua Bíblia. Abra no livro de Lucas, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o médico Lucas, capítulo 7. Bendito seja o Senhor. No versículo 11. A minha tradução é bem diferente. Amém? Algumas Bíblias já vão começar aí no versículo 12. Se não me falha a memória, deixa eu conferir aqui. Não, é versículo 11 mesmo. Achei que ia mudar, mas é versículo 11. Quem encontrou, diga amém. Amém. Que diz assim: em seguida, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Com ele iam os discípulos e uma grande multidão. E quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto para enterrar. Era filho único, e a sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor teve compaixão dela e lhe disse: não chore. Depois se aproximou, tocou o caixão, e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse: jovem, eu lhe ordeno, levante-se. Jovem, eu lhe ordeno, levante-se. O morto sentou-se e começou a falar. O morto sentou-se e começou a falar. Pode se assentar. Não bata a palma nem dê glória a Deus, porque você vai repetir comigo algo profético nesta noite. Eu louvo o Senhor por essa oportunidade, porque o mistério de Deus está acontecendo neste lugar. Tem mistério acontecendo. Não é possível. Eu estou tremendo como se fosse a primeira vez. Eu estou achando que o tremor do diácono lá no domingo me pegou hoje. Alguma coisa está estranha neste lugar. Diga comigo assim: até hoje. Está fraco? Até hoje. Eu me chamava Naim. Mas a partir de hoje me chamarei Cafarnaum. Amém? Irmãos, existe algum mistério também, porque as mensagens que eu prego sempre vai falar de Cafarnaum. Alguém já percebeu isso? Ninguém prestou atenção, irmãos, presta atenção. Preste atenção a partir de hoje. Amém? A Bíblia diz assim: vou lembrar que Jesus ele fazia residência em Cafarnaum. Falei aqui uma oportunidade que eu tive, que Jesus ele curou a sogra de Pedro, e Pedro ele morava em Cafarnaum. Numa outra ocasião, não me lembro se foi aqui, eu disse que Jesus escolhe Cafarnaum porque era uma cidade que tinha acesso marítimo. Era uma cidade que o comércio era facilitado por causa dessa abertura marítima. Então Jesus ele tinha facilidade, acesso em Cafarnaum. Primeiro, Jesus ele deixou Nazaré,
aonde ele cresceu, porque ali as pessoas não acreditavam nele. E quem não acredita em Jesus, Jesus não tem motivo para fazer habitação, nem para andar com ele. Jesus vai se deslocar para outro lugar. A Bíblia diz assim que Jesus, ao chegar em Cafarnaum, a primeira coisa que ele faz, como ministrado pelo missionário Vido outro dia, ou há um ano atrás, se não me falha a memória, Jesus primeiro ele opera dentro da casa, para depois operar do lado de fora. E Jesus está operando na Assembleia da Restauração dentro. É por isso que alguns estão preocupados que visivelmente alguma coisa não está acontecendo, mas está. Graças a Deus. A Bíblia diz assim que Jesus ia para todos os lados, mas sempre voltava para Cafarnaum, porque em Cafarnaum Jesus tinha liberdade para operar. Ei, você pode observar que Jesus ele opera em vários lugares, mas o maior milagre é quando nós sentimos o sobrenatural. A Bíblia vai dizer que Jesus ele em Cafarnaum curou um paralítico. Em Cafarnaum ele libertou um endemoniado. É interessante, porque em Cafarnaum também havia sinagoga. E na sinagoga de Cafarnaum Jesus ensinava com a maior frequência. É por isso que eu trouxe a comparação, porque nós vamos entender que em Naim era comum as pessoas estar chorando. A Bíblia vai falar assim que antes de Jesus ir para Naim, em Cafarnaum havia um determinado centurião. E esse centurião, ele ouvia falar de Jesus. No capítulo 7, no versículo 5 em diante, a Bíblia vai dizer que esse centurião envia anciãos judeus para falar com Jesus e pedir a Jesus que curasse o seu criado. Segundo historiadores, esse centurião ele era muito estimado em Cafarnaum, e só por esse motivo é que anciãos judeus vão dar ouvido para ajudar esse centurião. Esse centurião, segundo os historiadores, vão dizer assim, que ele edificou uma sinagoga, especificamente a sinagoga que Jesus ensinou. Jesus não habitava em Cafarnaum só pela liberdade de trabalho. Jesus não habitava em Cafarnaum só porque ele tinha uma casa para morar, ou só porque as pessoas criam nele. Jesus habitava em Cafarnaum porque também edificava um lugar para que ele pudesse anunciar a verdade. Jesus está à procura nesta noite, não é de cidades chamadas Naim. Jesus não está à procura de pessoas nessa noite, não só de que elas lamentem, mas de pessoas que abram o seu coração para que ele possa habitar, pessoas que abram o seu coração para que ele possa fazer milagres, pessoas que abram o seu coração para que ele possa ensinar a verdade e que sobre a sua vida seja edificado um altar para que a verdade seja propagada. A Bíblia vai falar assim que os anciãos chegam até Jesus e falam assim: olha, o centurião estima muito este criado. Trazendo uma conjecturação, eu quero entender que esse criado deixou de ser apenas um servo e torna-se da família. Porque para um centurião, um homem de importância no exército romano, preocupar-se com um criado doente, sendo que ele tinha vários criados. Será que aquele criado não poderia ser descartado, sendo que aquele homem tinha poder? Aquele homem tinha autoridade, mas ele importa-se com criados. Nós vamos entender que Jesus, num determinado momento, ele vai falar assim: eu não vos chamo mais servo, mas vos chamo amigo. Assim havia se tornado aquele criado para o centurião. Já não era mais
mais servo, ele era amigo, porque se ele vai procurar Jesus, ele entende que só Jesus podia fazer um milagre. Para alguém entender que só Jesus faz um milagre, é porque ele já procurou outras oportunidades, é porque ele já procurou outros meios, é porque ele já usou outros recursos, e quando os recursos se acabam, o jeito é procurar Jesus. Mas imagine, para um criado se tornar estimado pelo seu Senhor, ele tinha que ser um criado de boa conduta. Ele tinha que ser um criado que fazia o seu trabalho. Ele tinha que ser um criado que respeitava. Ele tinha que ser um criado que chamava a atenção do seu Senhor. Bem, talvez possa ser que você sinta-se como um criado invisível, quase desaparecendo, quase sem importância. Mas eu quero dizer para você, o seu Senhor, Ele não está te procurando por causa das suas obras. Ai de nós, se o nosso Senhor estivesse nos procurando pelas nossas obras, já não existiríamos mais, já não tínhamos mais importância nenhuma, porque a nossa herança é tendenciosa para o mal. Meu Deus! A Bíblia vai dizer assim, segundo escreve o discípulo, e o discípulo mais amado de Cristo, chamado João, que nós temos Jesus como advogado. Aquele centurião, ao interceder pelo seu criado, a Jesus, ele apresenta-se como advogado, porque é o advogado que defende a causa, e a causa daquele criado era uma doença. Ele, o seu Senhor, diante do seu Deus Todo-Poderoso, o único que pode fazer o milagre, hoje está recebendo por você, dizendo: tem compaixão do meu criado, porque o meu criado está moribundo. Aleluia. Irmão, mas você acabou de dizer que nós não somos mais criados nem servos, somos amigos. Mas eu também disse que para um Senhor correr atrás da solução chamada Jesus, ele não era apenas mais um criado, mas ele era amigo. O que muitas das vezes nos faz desesperar diante das nossas falhas é que olhamos para Jesus como se Ele continuasse sendo Senhor. Mas hoje eu te chamo para olhar para Jesus como se tornou o seu amigo. Aleluia! Glória a Deus! Jesus, Ele sabe quando nós já procuramos todos os recursos. Jesus, Ele sabe quando nós já batemos em todas as portas. Jesus, Ele sabe quando nós já choramos e já não tem mais força para chorar, quando nós já gememos e o gemido já não sai mais o som. Jesus sabe quando é que nós chegamos à posição daquele criado, porque ele estava paralisado em cima da cama. Ele já não tinha mais como lutar. Existe a paralisia que chama-se medo. Existe a paralisia que chama-se pânico. Existe a paralisia que chama-se morte. Se ele estava moribundo, ele já estava no vale da sombra da morte. Ele estava morre, não morre. Mas aí a Bíblia vai dizer assim, que aquele centurião enviou os anciãos judeus, porque se considerando gentil e sabendo que era gentil, achava desmerecedor de chegar até Jesus. Achava que por Jesus ser um profeta não lhe daria atenção, não perderia o seu tempo olhando para ele, mas sendo ele um pecador. E muitas das vezes não é assim que nos sentimos. Jesus é Deus, Jesus é santo, Jesus é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu vou chegar diante de Jesus e vou falar da minha situação, vou falar do meu problema. Não vou chegar, vou pedir alguém para interceder para mim. Vou pedir a Mulher Maravilha, vou pedir o Super-Homem, vou pedir o profeta, vou pedir o missionário, vou pedir a missionária. Eu não tenho como chegar a Jesus. Eu vou pedir alguém para interceder ao
meu favor, porque o ancião, ele já tem mais tempo de crente, porque é aquele que é judeu, porque é aquele que lê a Bíblia todo dia, porque é aquele que ora todo dia, ele pode chegar e Jesus olhar para ele. Ei, eu estou dizendo para você que o mesmo Jesus que olha para mim, o mesmo Jesus que olha para o missionário, o mesmo Jesus que olha para o pastor, o mesmo Jesus que olha para aquele que vem na igreja todo dia, hoje ele está dizendo para você que ele também quer te dar atenção. Só basta você procurar. E tem outra coisa. Não tem como alguém explicar a dor de uma gravidez a não ser quem já passou por ela. E por mais que as mulheres tentem explicar o grau da dor para o homem, jamais ele vai entender. Jesus vai voltar, o mundo vai acabar, vai queimar tudo, e nenhum homem nenhum vai conseguir entender. Quando o centurião entende isso, porque sendo ele amigo, com certeza ele ia lá conferir como é que o seu amigo criado estava. Toda vez que ele chegava lá, era impossível ele não perceber o sofrimento do seu criado. Então ele vai cair em si, e segundo o que a Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 8, versículo 5, ele mesmo vai ir. Dois pontos de vista diferentes. Mateus diz que é o centurião que vai, Lucas diz assim, que é os anciãos que vai. Mas dá para entender que primeiro o centurião enviou os anciãos, enviou intercessores, enviou intermediários. Mas ei, chega nesta noite o momento de você entender que é você que tem que procurar. Chega de ficar esperando intermediário, chega de ficar esperando que alguém lute a sua luta, que alguém ore a sua oração, que alguém faça o seu jejum, que alguém clame por milagre, sendo que é você que está vivendo a situação. Aí quando o centurião entende, ele pega e vai ao encontro de Jesus, mas Jesus já estava chegando. E quando Jesus está chegando, aí vem outra preocupação. Ele continuava sentindo-se indigno e ele vai dizer: mestre, não precisa de entrar na minha casa. Não sou digno. Mas quando ele diz que não é digno, é por uma questão de respeito à autoridade que Jesus exercia. Ele vai dizer assim: olha, diga apenas uma palavra. Sabe por quê, Senhor? Eu também sou homem de autoridade. Eu também digo a esse vai, e ele vai. A esse vem, e ele vem. E se o Senhor dizer para a enfermidade ir embora, ela vai embora. Aleluia. Jesus hoje já veio para entrar na sua casa. É bom sim ele fazer morada como ele fazia em Cafarnaum, mas quer saber de uma coisa? Se você acredita que ele pode dizer só uma palavra, ele já está dizendo uma palavra: sai medo, sai confusão, sai dúvida, sai insegurança, sai paralisia espiritual, sai paralisia emocional, sai cadeias opressoras, sai depressão, sai cegueira, sai paralisia. A Bíblia vai dizer assim, que Jesus maravilha-se com a fé daquele centurião. E Jesus vai dizer assim, que nem em Israel ele encontrou tamanha fé. Eu vejo no centurião um homem disposto a lutar. Eu vejo no centurião um homem que tem fé. Eu vejo no centurião um homem que reconhece a autoridade de Jesus. Eu vejo no centurião um homem que olhava para Jesus como aquele que era o único que tinha tamanha autoridade e que era superior a dele. O mundo atual e o mundo em que vivemos vai dizer assim, que os menos favorecidos ou os pobres têm apenas um bom nome e a palavra. E infelizmente, até a palavra, ou seja, eu vou fazer
e ser cumprida, essa desapareceu do nosso meio. Mas aquele homem centurião que recebia ordens, mas também dava, saber o valor de uma palavra. Assim como nós precisamos saber o valor da palavra que ouvimos, assim como precisamos saber o valor da palavra que carregamos, assim como precisamos saber o valor da palavra que pregamos, assim como podemos também entender e não podemos deixar passar batido que as palavras que saem da nossa boca também têm poder. Hoje eu te chamo a parar de dizer eu sou um fracassado. Hoje eu te chamo a dizer, aleluia, a parar de dizer que você é um fracassado, é um paralítico, é um defunto, é um morto-vivo, seja o que for que você tenha dito no decorrer desses dias, seja o que você disse hoje, seja o que você pensou. Mude esse pensamento. Olhe para você e entenda que hoje você está ouvindo que Jesus é o seu amigo, que Jesus tem o poder sobre todas as coisas. Glória a Deus. Qual é a situação que você precisa de uma palavra de Jesus? Qual é o pensamento? Qual é o desafio? O que é que está acontecendo dentro de você que você precisa de uma palavra de Jesus? Diga para ele: Jesus, fala uma palavra, porque eu sei que uma palavra que o Senhor disser, a minha vida já sai daqui hoje transformada. Aleluia. Jesus, ele vai para Naim, mas ele vai para Naim pensando naquilo que aconteceu com o centurião, e agora eu vou explicar por que ele vai ficar pensando. Segundo o que diz o dicionário bíblico, Cafarnaum é uma palavra derivada do aramaico, que significa aldeia de Naum, e Naum significa consolação. Aquele centurião era vizinho de Jesus há muito tempo. E me chama a atenção observar que durante muito tempo aquele centurião não procurou por Jesus, mas tinha respeito por ele. Mas quando ele teve um encontro com Jesus, deixa de ser apenas respeito, passa a ser convivência. Às vezes você entra aqui e fala: eu tenho respeito pela palavra de Deus, eu creio na palavra de Deus, eu creio na palavra de Jesus, mas viveu do lado de Jesus muitos anos, só que hoje chega o momento de você ter um encontro com Ele e deixar de ser apenas alguém que respeita e conviver com Ele. É momento de Jesus fazer parte do seu círculo de vida, é momento de Jesus fazer parte do seu círculo de amigos, é momento de você conhecer aonde Jesus está. Porque ele não vai precisar de mandar ninguém dar recado para Jesus, você mesmo vai lá no teu encontro com ele. Existem pessoas que estão vivendo na aldeia da consolação, estão vivendo com Jesus, mas não sabem dar valor à convivência com Ele. É por isso que eu te chamo a deixar de ser Naim, ou talvez a valorizar, porque você já é Cafarnaum, mas está se perguntando se alguma coisa pode acontecer neste lugar. Os cristãos precisam de entender que muitos estão à procura de uma porta de entrada para Cafarnaum, enquanto você está doido para sair de Cafarnaum. Você vive consolação, você vive paz, você vive milagres, mas às vezes tem coragem de dizer que não vive novidade na sua vida. Cafarnaum, além de ser consolação, era cidade próspera. Eu imagino que ela se tornou muito mais próspera quando Jesus estabeleceu-se lá. Ei, Cafarnaum, você já se perguntou, você já parou quantas vezes para comparar como era você, Cafarnaum, antes de Jesus, e como é você, Cafarnaum, depois de Jesus? Você já se perguntou quantos Naim por aí estão chorando, implorando, desesperada, que Jesus chegue à porta da cidade, pelo menos para tocar ao caixão e dizer: levanta.
É por isso que hoje eu digo, até hoje chamamos Naim. Sabe por quê? Não é porque nós não somos vistos, não é porque nós somos perdedores, mas a verdade é que muitos nos veem como Cafarnaum, mas andamos muitas vezes dizendo por aí que nós somos Naim. Sabe? Muitos olham para você e veem o poder de Deus, veem o milagre de Deus, veem o agir de Deus, e você olha para si mesmo e diz que não está vendo nada. Meu Deus. A Bíblia vai dizer assim que Jesus chega à porta de Naim e vai encontrar uma multidão, junto com aquela mulher que acompanhava a trajetória. E a Bíblia vai dizer assim que ela era viúva e seu único filho estava morto. A sua esperança estava morta. Ela estava indo enterrar a sua esperança. E a única esperança que ela tinha no filho era de ser sustentada por ele. Como eu disse, há muitos que já não tem mais esperança. Decidiu, aceitou, conformou e foi chamada de Naim. Juntou a multidão para dizer: olha, vamos enterrar logo essa esperança, porque seu nome não vai ser mais mudado. E quando nós olhamos na Bíblia, homens que tiveram encontro com Deus, e agora essa mulher vai ter encontro com Jesus, a história muda. E Jacó teve um encontro com Deus. Deixa eu lhe chamar Jacó, o pastor chamasse Israel. Abraão teve encontro com Deus, deixou de chamar Abraão e chamou-se Abraão. Sarai deixou de chamar Sarai e chamou-se Sara. Aleluia, Deus. Sempre quando nós temos um encontro com Deus, não muda só o nome, muda a história. Não muda só a história, muda também as promessas. Não muda só as promessas, muda também a importância que nós marcamos no mundo onde nós vivemos. Jesus não foi na multidão. Jesus foi na mulher e disse: não chores, porque a sua fé não vai ser mais enterrada, porque o seu chamado não vai ser mais enterrado, porque a sua visão espiritual não vai ser mais enterrada, porque o seu entendimento da minha palavra não vai ser mais enterrado. Não chores. Sabe por quê? O seu chamado não está morto, a sua fé não está morta, a sua herança não está morta, a sua parte no corpo não está morto. Apenas dorme, apenas está dormente. A Bíblia vai dizer assim que Jesus olha para aquele jovem e diz: levante-se, levante-se. E aquele jovem vai levantar. Para alguém que estava apenas dormindo, ele deveria ter força para levantar por conta própria. E é aí que vem o questionamento de muitos: se o meu chamado não está morto, se a minha fé não está morta, se a minha herança não está morta, se a minha parte no corpo, na igreja de Deus não está morta, por que é que eu não tenho força de se levantar? Ai, é recaço, ai, adulto, na bagarada. Como eu disse, não era à toa que o centurião reconheceu a autoridade de Jesus. Às vezes as situações como aquela que nós vivemos de vez em quando, que você tem vontade de acordar, parece que está acordado, mas não consegue mexer o corpo, ou sensação ruim, mas chega um momento que você tanto luta que acorda e parece que você estava quase perdendo a respiração. Meu Deus. Infelizmente é a situação que muitos espiritualmente se encontram, mas ei, Jesus chegou e está dizendo: levante-se.
Jesus está dizendo para o seu chamado, levante. Jesus está dizendo para a sua fé, levante. Jesus está dizendo para a sua visão, levante. Jesus está dizendo para a sua parte do corpo, levante. Jesus está dizendo para os milagres na sua vida, levante. Jesus está dizendo para a boca profética nesta noite, levante. Glória a Deus. E aí, o defunto estava com mais fé do que aquela multidão. Porque quando ele levantou, ele já levantou falando. Ei, pelo amor de Deus, se você estava na posição de defunto, já levante falando. Glória a Deus. Já levante manifestando o sinal que o milagre aconteceu. Sabe por quê? Sinal de que o milagre aconteceu. Ele tinha que sentar, mas tinha que falar alguma coisa. E já percebeu? A filha de Jairo levantou e já levantou procurando comida e andando pela casa. O defunto filho da viúva de Naim levantou e já levantou falando. Meu Deus. Glória a Deus. O endemoniado de Gadara foi liberto, já queria seguir Jesus. Jesus me libertou, não quero desgrudar dele de jeito nenhum. Levantou, creia na palavra de Jesus, então já levante falando, já decisão de vida, e muitos já estão levantados, muitos já estão ouvindo a palavra de Jesus, palavra de autoridade, palavra que tem poder, palavra que tem milagre, palavra que faz o impossível tornar-se possível, mas continua calado. Sai dessa inércia, pelo amor de Deus. Porque quando Jesus ele faz a obra, ele faz por completo. A palavra de Jesus conseguiu fazer milagre em alguém que não estava na presença dele, estava lá dentro de casa. Não é possível que alguém que está na presença de Jesus vai ouvir a palavra e o milagre não acontece. Quando aquele jovem levanta e começa a falar, ele entrega isso. Ei, eu digo com fé e com autoridade nesta noite, que o que era seu, que é seu, estava morto. Hoje Jesus ressuscitou. Aleluia. Hoje já está falando, a sua fé já está falando em nome de Jesus. A sua visão já está te mostrando em nome de Jesus. O seu chamado já está falando em nome de Jesus. A sua casa, o seu lar, a sua vida, as suas emoções já estão de pé em nome de Jesus. E hoje está sendo entregue nas suas mãos, porque você voltará a conviver em tempos bons. Você voltará a viver tempo de alegria. Imagina a situação daquela mulher de olhar para o seu filho que estava morto, que era a sua única sustentabilidade, agora entregue de novo. Creia que aquilo que você achou que era a única coisa que te sustentava e estava morto, hoje está vivo de novo, porque Jesus te disse. Aleluia. Amém? Amém. Quem crê assim, diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem crê assim, coloque-se de pé. Aleluia. Eu quero dizer uma coisa para a igreja aqui nesta noite. Pela segunda vez essa semana, Deus me deu uma visão ontem, hoje Deus me deu outra visão. Ontem, quando eu orava junto com a missionária Lúcia Helena, Deus me mostrava que quando a palavra tem sido ministrada, e é para crente, viu? A palavra de Deus vem e o adversário vem ao mesmo tempo e está roubando a palavra da mente de crente. É por isso que infelizmente não tem surtido o efeito que precisa. E hoje Deus estava ali e Deus me mostrava uma grande guerra. O adversário tem feito de tudo para dispersar essa igreja. O adversário tem feito de tudo para que você venha morrer aos poucos. Você alimenta aqui e parece que chega lá fora, vem um carrapato, um parasita e suga tudo que você recebeu de vitamina na sua corrente sanguínea espiritual. É por isso que eu estou te chamando para ficar de pé.